Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do Ecossistema Podcast. Aqui é o lugar de empreendedor se conectar com empreendedor. Meu nome é Sandro Samper, estou aqui com o Menandro Machado, que vai dividir comigo agora essa bancada pra gente falar sobre empreendedorismo, né, velho? Mais uma vez, empreendedorismo raiz, né? Trocar experiência com empreendedores que estão no campo de batalha. Exatamente, porque se você só lê livro, meu amigo, tu não conhece o jogo. Você é um bom empreendedor. Teórico. Mas o jogo de batalha é outro. E agora a gente vai receber aqui uma dupla, sócios, que é o Igor Ferreira, que é o empreendedor serial, e o Mário Cerqueira, que ele é empreendedor e consultor financeiro. Eles são sócios, olha que loucura, hein? Eles são sócios de 3 empresas, de 3 ramos diferentes. A MedPlan, que é uma gestão 360 graus para médicos. Então você está na área da saúde. Isso. E aí você tem agora a SafePlan, que é uma corretora de seguro. Exato. Vamos para outro lugar. E agora você tem o InvestPlan, que é uma consultoria de investimento. Uma hold. Perfeito. Uma hold. É um universo que depois você vai entender que tudo se conecta. Que bom, vamos lá. Então, velho, sejam bem-vindos. Obrigado por vocês aceitarem aqui o nosso convite. O Igor, que já é membro do nosso Ecossistema Master Business, que já teve aqui em outros episódios, já compartilhar um pouco. E que inclusive na última imersão, na imersão de março, que a gente teve do Ecossistema, o Igor falou pra gente sobre sociedade, né? Um dos caras, na época, ele tinha 11 sócios. Caralho. E a palestra dele foi sobre sociedade. O rei da sociedade. E ele como trouxe é que constrói, eu tô trazendo aí, eu tenho que gravar 11 episódios pra poder trazer cada 11. Exatamente. Então hoje aqui tá o episódio que ele tá trazendo o primeiro sócio, porque ele veio sozinho da outra vez. E acompanha aí a sequência. Vai ser uma série, Vou virar sócio do podcast do Ecossistema agora, desse jeito. Igão, se apresente, depois o Mário se apresenta, fala um pouquinho de você pra galera conhecer um pouco mais sobre você. Então, primeiramente, obrigado mais uma vez por estar participando aqui do Ecossistema Podcast. É uma honra sempre trocar ideia com vocês, com quem assiste aqui o Ecossistema Podcast. É sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho e aprendendo. Toda vez que eu venho pra cá é aula. Antes de começar aqui o podcast mesmo, Sandrão deu uma aula pra gente aqui sobre marketing surreal. E me apresentando, sou o Igor, sou, como o Sandro falou, um empresário meio louco, com 11 sócios. Na verdade, agora tem até um pouco menos. Fala um pouquinho depois, explico um pouquinho melhor sobre isso. Mas eu tô nessa jornada há mais de 13 anos, né? Empreendendo, construindo empresas, fechando empresas, acertando e errando. E a ideia hoje aqui é bater um papo exatamente sobre isso, né? Quais são os erros, quais são os acertos, como é que você faz para poder desenvolver uma empresa de forma correta e entender também que o erro faz parte da jornada, né? Até publiquei essa semana no TikTok um vídeo falando sobre isso, né? A percepção sobre o fracasso, o que é realmente fracasso e o que não é fracasso. E tá muito atrelado a isso, né? Saber que você vai errar e que você vai aprender com os erros e construir o seu futuro baseado nesses erros e acertos, né? Perfeito. Então, eu sou isso, velho. O cara que tá o tempo todo aprendendo, desenvolvendo para poder estar construindo coisas novas. Show. No dia a dia. Massa. E aí, o primeiro sócio da série, Mário. Bom, primeiramente queria agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui, nesse ambiente aqui super empreendedor, né? E, de fato, reforça aí o que o Igor falou, que antes de começar aqui a gente acaba absorvendo muita coisa, muito conteúdo bacana, muita coisa que a gente leva ali para a nossa vida, para os nossos negócios. E me apresentando rapidamente, eu sou o Mário Cerqueira, de origem sou consultor financeiro, então eu tive uma trajetória aí dentro de instituições financeiras, grandes instituições aqui do Brasil, na área de investimentos. E aí, por último, uma decisão muito relacionada a propósito, né? Eu decidi empreender nesse segmento, né? Eu entendia que o mercado tradicional ele era um mercado que era limitado do ponto de vista de liberdade do que você poderia de fato fazer e principalmente em relação a conflitos de interesses que existem hoje no mercado tradicional de investimentos. A gente viu agora recente, quem não acompanhou, aconteceu um caso agora recente com um produto na XP de uma empresa brasileira que acabou gerando uma perda ali nos clientes e muito disso é relacionado a um conflito de interesses, né? A um atendimento que coloca como prioridade ali a remuneração do assessor da instituição financeira em detrimento ao, de fato, interesse do cliente. Então, decidi empreender nessa área. Igor entrou ali nessa história que nós estudamos juntos. E aí eu fui participar de um episódio lá do Juntos para Somar, o podcast hoje que a gente apresenta.
E aí a gente se conectou novamente e Igor trouxe ali os negócios que ele já estava tocando, e nessa época um desses negócios era a Medplan, que tinha total sinergia com o negócio da Investplan. Até trazendo em primeira mão aí, a Investplan se chamava Altavia, e aí por um dos motivos ali de um empreendedor iniciante, a gente comete alguns erros, né? E um desses erros é você não registrar sua marca logo no início. Então, deixa o conselho para você, registre sua marca antes de você divulgar ela, porque isso pode evitar alguns problemas, né? Então, no meio desse percurso aí, a gente teve que se reposicionar, reconstruir essa marca ela renasce, a Altavia se torna agora Investplan, e a gente segue com o mesmo propósito, com a mesma entrega, né? O mesmo comprometimento, o mesmo alinhamento de valores e de interesses com os nossos clientes. E a gente viu que tinha muita sinergia, porque a Medplan atende médicos, e os médicos necessitam desse serviço de planejamento financeiro, de consultoria de investimentos, então a gente decidiu se unir nesse propósito de oferecer uma gama mais ampla e mais holística de serviços para esse público específico. E aí, junto disso, a gente identificou um gap no nosso mercado, que era de também trabalhar com as proteções para esse público. E proteção é um tema que a gente trata no planejamento financeiro, né? Um dos pilares do planejamento financeiro. E a gente falou assim, olhou um pro outro e falou, por que a gente não investe em abrir uma corretora de seguros para que a gente possa também oferecer de forma holística essa solução para os nossos clientes? E aí nasceu essa parceria aí que tem dado muito certo e eu acho que tem muito a crescer. Eu vou até parafrasear aqui um primo meu que é uma referência para mim, assim, é um dos meus mentores aí intelectuais e empresariais, que é o Thiago Loyola, deixa eu até um abraço para ele. Ele fala uma frase assim, você prefere ser cabeça de gato ou rabo de leão? E aí isso entra muito no conceito de, é melhor você se associar a pessoas que estão alinhadas com o seu propósito, que estão buscando a mesma coisa, e você construir algo grande, ainda que você tenha uma participação menor nesse algo grande, do que você ter uma participação muito grande em algo que é pequeno. Então esse conceito aí fez a gente identificar essas potencialidades, essas sinergias dentro dos negócios e falarmos assim, vamos nos juntar, vamos fazer esse negócio acontecer, vamos ficar grandes e associados e trabalhando ali no mesmo propósito. Caramba, perfeito, meus amigos. Criaram uma esteira de produtos para atender o público. Na verdade, inicialmente era o médico e vocês foram observando outras necessidades, vocês foram criando outras soluções para o problema desse público de entrada. Perfeito. Então, vocês montaram essas 3 empresas que, na verdade, como você falou, é uma esteira. Tudo se conecta, né? Tudo se conecta. E porque eu falei que vocês iam entender que existe uma conexão e está muito atrelado com a questão do empreendedorismo, né? Porque quando o Mário ele chegou no momento ali que a gente estava construindo, eu até lembro que no último episódio que a gente teve aqui, eu comentei com o Menandro e com o Hugo, né? Meu foco 2025 é a Medplan. Foi quando eu lancei, na verdade, a empresa e a gente estava ali, na verdade, estudando, porque ela surgiu de uma oportunidade, né? Minha irmã, ela se formou em medicina, precisava de alguém para poder ajudar ali na PJ dela, eu comecei a estudar o mercado e falei assim, velho, isso aqui tem um negócio muito bom, velho, porque os médicos precisam de alguém para poder cuidar. Todas as empresas hoje que tem no mercado só fazem a contabilidade, que é o básico do básico. É tipo assim, você faturou tanto, emita a sua nota, pague aqui seu simples e boa sorte. E a gente entendeu que a gente poderia entregar muito mais pro médico, né? Então, tanto é que a Medplan hoje, ela é o quê? Contabilidade, ela é assessoria jurídica e a gente faz a assessoria administrativa financeira, né? Então a gente cuida do médico de fato para ele poder só se preocupar com a medicina e tudo mais. E quando a gente foi construindo a empresa e tal, a gente precisava de alguém, velho. Se a gente está dizendo pro médico que a gente vai dar consultoria financeira pro cara, a gente precisa realmente dar essa consultoria. Perfeito. E aí veio aquela questão de assim, como é que a gente casa com isso? Aí entra a questão do empreendedorismo. Ainda é muito difícil você fazer boas parcerias em alguns segmentos aqui dentro da cidade de Salvador. Então eu busquei muita gente. Por que, Igor? Velho, eu acho que as pessoas, uma coisa que a gente estava conversando aqui, antes de começar o podcast, que é com relação à visão. Elas não têm uma perspectiva de longo prazo e de enxergar além do básico e do óbvio. Perfeito. Então é muito mais fácil você chegar para uma pessoa e mostrar algo que já está construído, consolidado e ela querer comprar, que todo mundo quer sentar na janela, mas ninguém quer ajudar a construir aquilo junto com você. Então você fala assim, velho, existe esse projeto, isso aqui, é sucesso, vai dar muito bom, mas você tá faturando quanto? Nada, eu tô construindo agora. Tá massa, aí eu vou continuar seguindo minha vida aqui. E perde oportunidades, assim, absurdas, porque não tem capacidade de enxergar um pouco mais além, né? Por quanto de energia eu vou ter que gastar aqui para poder construir isso junto com
com o cara. Então, sinto muito isso ainda nessa pegada. E é daí também que surgem minhas oportunidades. Eu falo, pô, se ninguém tá olhando nessa direção, será que eu tenho capacidade de ir nessa direção e fazer a parada acontecer? É basicamente assim que eu penso como empreendedor, né? E por que eu falo a questão dos erros também? Porque muitas coisas que eu errei na vida foi porque eu também não tive essa visão lá atrás. Perfeito. Né? Perdeu grandes oportunidades. Absurdas. Semana retrasada... Mas também tem o custo da oportunidade, né? A gente entra em dois viés aí. Porque assim, tem um cara que fala assim, o negócio está começando agora, então também não quero desviar o foco do que eu já estou fazendo para poder acreditar nesse projeto. Quando isso são segmentos diferentes, faz sentido. Agora, quando a pessoa está no mesmo segmento, né, e olha para o negócio que está começando, mas é do mesmo segmento, que se você for para avaliar, você não vai precisar mudar foco, né? Você vai só canalizar para uma mesma direção junto com o seu parceiro. Aí eu concordo com você que realmente a galera não olha para a construção, né? E isso aí que você falou é importante, cara, porque uma coisa que a gente olha aqui no ecossistema é muito isso. A gente não faz parcerias, né, com empresas ou com parceiros que a gente entende que, tipo assim, cara, é uma parceria pontual, porque você não consegue extrair valor de uma parceria pontual. E aí tem aquele outro lado, né? Porém, quando você é grande, todo mundo quer 10% do que você produz, né? Todo mundo quer estar perto. Aí é fácil também. A gente olha muito para isso, inclusive a Alegrand, cara, tá com a gente mais de 2 anos? 3 anos, Sandro? Não, 2 anos. Como patrocinador do Ecossistema Podcast, é o segundo ano, né, de patrocínio. Né, a gente fechou o BPO financeiro com eles agora. E é uma empresa que está com a gente, cara, há 8 anos. Há 8 anos, né, cuidando dos nossos CNPJs, pessoa física, ou fora do ecossistema, né? Menandro e Sandro com suas empresas. E tá com a gente aí, cara. E é uma parceria que a gente, do dia zero, quando o ecossistema não era nada, era só uma ideia, a gente falou assim, cara, a gente vai lançar um projeto e a gente quer ter você como parceiro, e os caras colaram com a gente. Então, é sobre isso que a gente tá falando aqui, gente. É você realmente entender, né? Negócios que estão aí, que faz sentido, que estão no mesmo segmento. E um pouco do que eu falei pra eles aqui, ó. Eu tava falando que empresário, ele não tem que sair... Se o empresário ele quer atrás de conteúdo, ele tem que ir pra faculdade. O empresário ele tem que ampliar a sua visão. Perfeito. Então, às vezes, o que falta pro cara é ter essa visão ampliada de enxergar as oportunidades e ver o que ninguém tá vendo. Total. Porque realmente existe a diferença entre oportunidade e posso chamar de tira-foco. Você tá aqui, porra, bem, aí você acha que você achou a mina de ouro, que você vai desfocar totalmente. E, porra, só que na realidade, o que eu vejo é que as pessoas deixam realmente oportunidades na mesa, porque tem medo de arriscar, tem medo de trabalhar 2 horas a mais para poder dar um foco ali numa coisa que é um pouco... Tá dentro do segmento, mas não é exatamente a empresa dela. Que foi o que aconteceu com o Mário, né? Sim. Então, com o Mário, como é que foi o processo? Ele reapareceu lá para poder gravar e coisa e tal. A gente começou a trocar ideia, falar, entendi pra caramba, assim, tipo, porra... Ele tem um domínio daquilo que ele faz absurdo. Não é porque é meu sócio não, mas na verdade ele se tornou meu sócio por conta disso. Né? Domínio absurdo essa parte de consultoria, de investimento, coisa e tal. E eu peguei e falei com ele, velho, dentro da Mediplan, eu preciso de alguém para poder cuidar dos médicos. Na pessoa física, Na pessoa física do cara. Né? Eu cuido do CNPJ, mas eu preciso de alguém para poder dar uma consultoria pro médico, porque o maior gargalo do médico é que ele ganha muito bem, mas não sabe administrar o que ganha. Exatamente. E para mim, o pobre não é o cara que ganha pouco dinheiro, é o cara que ganha dinheiro e gasta tudo ou mais do que ganha. Então, se o cara ganha 100 mil, gasta 150 mil, ele continua sendo pobre. E eu até acrescento aqui que o médico hoje ele é muito dependente do plantão. Então, qual é a ideia da Investplan como consultoria financeira, como uma ferramenta de planejamento financeiro? É tornar esse cara livre. Torna esse cara livre do plantão, porque ele vai dar plantão a vida dele toda. A gente sabe que o plantão é extremamente extenuante do ponto de vista físico, mental. Então, o cara às vezes tem que abrir mão de passar tempo com a família dele, porque ele vai estar no hospital ali trabalhando. Então, eles geram muita renda, mas são dependentes daquela rotina ali intensa de plantão. Então, a gente com a Investplan chega para o cara oferecendo um planejamento de independência financeira, de falar assim, cara, você, beleza, dê seu plantão, ganhe seu dinheiro, mas a gente vai estruturar aqui a sua liberdade, a sua porta de saída, para chegar a um determinado momento da sua vida e os seus investimentos e o patrimônio que você construiu, fruto do seu trabalho aí de anos, ele te recompense a ponto de que você possa parar de trabalhar e continuar vivendo ali dos seus investimentos. Então, a ideia principal é trazer esse cuidado também na pessoa física
para que o médico, que hoje é o empresário médico, né, que é o cara que ele trabalha com o PJ ali prestando serviço, ele possa de fato planejar a saída dele, a porta de saída. O brasileiro por si só não tem visão de longo prazo. Né? Tanto o empreendedor como a pessoa que não empreende, que é o CLT aí, né, o profissional liberal, que é o caso do médico também, já não tem visão de longo prazo. Né? Mas, assim, eu acho que esse é um desafio também para o negócio de vocês, né? Entender, é uma transformação cultural que você precisa fazer também no mindset desse cara, porque o médico realmente ele toma uma decisão baseado no plantão, né? Você sabe que o médico quando vai comprar um carro, ele pensa assim, quanto é a parcela e quantos plantão eu preciso fazer a mais do que eu tô fazendo para poder pagar essa parcela. 2, tá? Só pra pegar. Então é assim que ele toma, né? Então é uma transformação cultural, né? E é um negócio aí que tem, se a gente olhar para a visão de longo prazo, tem muito cliente para atender, tem muito trabalho a ser feito, né? Não, o pior não é nem isso que eu vejo e vou aprendendo, né, na jornada do processo. Por exemplo, eu tenho o caso da minha irmã, né? Minha irmã, que é nossa cliente 00, ela foi uma das últimas a fazer a consultoria contigo, não foi? Foi. Da Medplan. Porque na cabeça dela, meu Deus, me dá até ansiedade falar sobre dinheiro. Eu falei, que viagem é essa, velho? Você tá com cara, Mário vai te explicar lá, vai te mostrar o que, é que tem que fazer e tal. Não, tô nervosa, aí cancelava a reunião com o Mário e coisa e tal. Aí teve um fim de semana, velho, você vai marcar reunião e vai sentar com o cara pra poder, você quer comprar carro, quer comprar casa, não sei o quê, você tem que saber como é que você vai fazer essa parada acontecer. Aí sentou com o Mário, aí Mário me manda mensagem, irmão, sua irmã é a pessoa mais organizada que eu já vi na vida. Aí, tipo assim, às vezes a pessoa cria gatilhos na mente que não faz nem sentido. É porque simplesmente ela não conhece o que pode ser feito. Às vezes a pessoa até é organizada e perde a mão porque ela desconhece o básico. E o que a gente faz lá é mostrar pro cara o básico. Por mais que você seja organizado, uma decisão errada pode mudar tudo, Exato. Né? Pode jogar tudo por água abaixo. Por falta de conhecimento. E tem pessoas que têm medo também de olhar para suas finanças, né? Sim, tem gente que tá com medo de olhar e falar, eita, poxa, olha o rombo que eu tenho, olha o que eu tô fazendo de errado, porque geralmente eles vivem naquela coisa de vou pagar, vou fazer, eu vou comprar, eu vou dar um plantão. E quando ele olha, ele tipo, limite de cartão estourado, cheque especial na casa, e ele vai cobrindo ali, e ele tem medo de parar para olhar o rombo dele. E aí, parar para olhar o problema dói. E aí demais. Né? Então, eu acredito que a maioria... Eu já fui assim. Teve um momento da minha vida que eu tinha medo de olhar o que eu tava fazendo. Qual o tamanho do chumbo que tem lá, né? Qual o tamanho do pepino. Então, você parar e organizar, aí você tem clareza de onde você tá errando e como é que você pode ajustar isso. Você trouxe uma palavra aí que eu costumo usar muito com os clientes, né? E posicionando a marca Investplan. Um dos principais objetivos da gente, quando a gente já está atendendo um cliente, é trazer clareza para ele. Então, o que a gente sabe que acontece muito, isso é um viés comportamental, é uma coisa que entra ali no âmbito das finanças comportamentais. Muita gente evita acessar o aplicativo do banco para não ver como é que está a situação financeira. Porque olhar como é que está a situação gera gatilhos emocionais. Exatamente. Só que isso é um caminho que é muito perigoso. Perfeito. Porque você fica naquele esquema, eu vou fazendo aqui, eu vou gastando, não vou me importar, enquanto tem limite no cartão eu passo, enquanto o débito tá passando eu passo. Lá no final do mês eu vejo quanto é que deu e eu me viro para pagar. Isso é extremamente arriscado. Então o primeiro ponto é a gente trazer clareza para essa pessoa. Você tá nessa página aqui e você quer chegar nessa outra página aqui. O que é que você precisa fazer nesse processo para você atingir os seus objetivos? E aí que entra a figura do consultor financeiro, do planejamento financeiro e da consultoria de investimentos, né, que são serviços complementares que fazem parte do escopo de atendimento que a Investplan presta para os médicos. E agora me diga, se essa pessoa que não olha para a conta bancária, para não saber como é que tá, quando ela vai viajar de carro, ela também não olha pro GPS, né? Onde a estrada parar, ela para ali, vai curtir as férias. Só segue a estrada. Vou seguindo aqui. É basicamente isso, é você seguir um caminho que você não sabe onde é que vai dar, né? Essa parte financeira. E geralmente a gente só para quando tá totalmente quebrado, quando o cartão tá travado, quando não passa mais limite, quando você já não tem mais saída. E aí você vai buscar o quê? Empréstimos para cobrir um rombo, e aí a coisa vai aumentando. Vira uma bola de neve. O maior risco, né, dentro das finanças, né, dentro do mercado financeiro, dentro dos investimentos, não é a volatilidade do mercado, não é a ação XYZ que você investiu cair. Na verdade, o maior risco é você não ter um objetivo definido e não atingir esse objetivo. Então, assim, volatilidade faz parte do mercado, altos e baixos faz parte do mercado, mas se você não tem esse GPS para te dizer qual é o caminho que você tem que trilhar para chegar no seu objetivo, esse é o maior risco. Imagina você trabalhar a sua vida inteira, né, um médico passar ali 30 anos
dando plantão, abdicando de horas com a família dele, gastando a saúde dele, né? A saúde mental, a saúde física. E lá no final ele perceber que tudo aquilo que ele fez meio que foi em vão, porque ele não conseguiu atingir o nível de patrimônio que ele precisava para desfrutar de uma aposentadoria tranquila. Então a gente tenta trazer de fato esse GPS traçado aí para essas pessoas conseguirem atingir esse objetivo. Eu posso fazer uma pergunta aqui que é bem interessante. Acho que as pessoas estão querendo saber sobre planejamento financeiro. Primeiro, qualquer pessoa com qualquer renda, ela tem condições de fazer planejamento financeiro, ou só que pessoas que já ganham um certo valor? Tipo assim, uma pessoa que ganha R$2.000 por mês, ela consegue fazer um planejamento financeiro ou o dinheiro é muito pouco para ela planejar? Não, qualquer pessoa ela está apta a fazer um planejamento financeiro, inclusive é altamente recomendado. Não é nem questão de consegue, né? Deveria. Deveria fazer, exatamente. É algo altamente recomendado. Então existem aí, vamos separar aqui em duas coisas, tá? O planejamento financeiro, que é basicamente, o próprio nome já diz, é bem autointuitivo. É você de fato planejar, entender como é que estão os seus gastos, como é que está o seu orçamento, ajustar o seu orçamento e planejar como é que você vai aplicar. Quando eu falo aplicar, não estou falando necessariamente de aplicação financeira, mas como é que você vai empregar aquele dinheiro que você ganha todo mês dentro daqueles seus objetivos. Então, quanto você precisa gastar com moradia, com saúde, alimentação, lazer e tal. E aí a gente tenta, dentro desse escopo de trabalho, e obviamente que a renda ela é um dos principais fatores que vai influenciar na perfeita execução dessa estratégia, como é que essa pessoa vai distribuir essa renda, quais são os percentuais ideais para cada classe, de gasto, de despesa, e a gente tenta fazer com que essa pessoa comece a investir e constituir uma reserva de emergência. E aí quando a gente vai para pessoas que estão mais patrimonializadas, que já tem ali excedente de caixa, já tem um recurso investido, seja no banco, seja na assessoria de investimentos dentro de uma corretora, aí a gente entra no âmbito da consultoria de investimentos, que aí é basicamente um serviço muito semelhante a uma assessoria de investimentos, mas tem uma diferença principal, que é o que faz de fato toda a diferença. Enquanto a assessoria de investimentos, você está sendo aconselhado por um profissional que é um preposto de uma instituição financeira e ele vai te recomendar produtos ali que estão dentro do card de metas daquela instituição ou produtos que existem uma remuneração, um comissionamento embutido, esse comissionamento ele é revertido para esse profissional. Na consultoria de investimentos, o cliente ele paga diretamente ao consultor para prestar um serviço totalmente isento para aquele cliente. Então, por que aconteceu esse fator agora recente com a Ambipar, que gerou uma perda de até 93% para os clientes? Porque existia um conflito ali, aquele produto pagava uma alta remuneração. Perfeito. Então, os assessores que recomendaram aquele produto, recomendaram por uma pressão da instituição de fazer receita. Às vezes mesmo sabendo que o produto não prestava, né? O histórico da empresa já estava comprometido, né? Sim. E muitas vezes o produto não prestava, o produto não era adequado para aquele cliente, para aquele perfil de cliente, mas existia uma pressão dentro da instituição por vender aquele produto, porque era um produto que gerava uma alta receita, e às vezes o próprio assessor recomendou o produto pensando na comissão que ele iria receber. Na consultoria esse problema não existe, não tem esse conflito de interesse, porque o cliente está me pagando um percentual do patrimônio que ele tem investido. Então, para mim, difere se eu vou recomendar um produto que paga 0,5% de comissão ou um produto que paga 10% de comissão, porque eu não recebo essa comissão. Essa comissão ela volta para o próprio cliente como um cashback. Inclusive, as corretoras estão fazendo, as assessorias estão fazendo esse movimento agora também, Sim. né? De cobrar realmente pelo serviço prévio aí e não fazer recomendação aí e ganhar comissionamento em cima disso, né? Tá mudando Exatamente. aí um pouco o modelo de negócio. Exato. Obviamente, eu acho que por conta de uma experiência negativa de mercado mesmo, né? Acho que o mercado está sofisticando também, as pessoas estão aprendendo e eu tô vendo esse comportamento acontecendo também. Porque já é um padrão que já existe lá fora, né? Sim. Que ainda não era exato. pulverizado aqui dentro. Se eu não me engano, nos Estados Unidos é assim, né? Estados Unidos, a Europa Não é também. isso? Mais de 90% do mercado americano assim, trabalha né? nesse modelo. Perfeito. Então, assim, existem dois modelos. Transacional, que é baseado nas transações, na venda de produto, que é um serviço conflitado. E existe o modelo fiduciário, que é esse modelo em que você paga diretamente o profissional que te presta o serviço. Então, você que está aí ouvindo esse podcast, assistindo esse podcast, saiba que se você tem um assessor de investimento, se você não paga diretamente a esse profissional para te atender, na verdade, você que está sendo o produto dessa relação. Exato. Ele está usando o seu patrimônio para gerar lucratividade para ele e para a própria instituição que ele representa. Então, na consultoria, você não tem esse problema. O cliente Mas te paga. aquele detalhe é o Brasil, né? O Brasil é assim, é tipo assim, ó.
talvez no Brasil é assim, porque o brasileiro, se você disser para ele que ele tem que pagar para ter algo que ele não consegue enxergar valor, cara, ele não pagaria. Né? Então, talvez por isso que o modelo funciona no Brasil até hoje, né? Eles estão mudando agora, entendeu? Porque também o nível de consciência está aumentando. Sim. Né? Então, a mesma coisa, né? Acho que, se eu não me engano, mais de 50% da população americana investe na bolsa americana, sim, enquanto mais. aqui é o quê? 3%? Um pouquinho mais, mas Né? é bem incipiente. Então você vê que o nível de consciência é completamente diferente. Quando você vai de Brasil, que as pessoas não têm controle de pagar na frente, então nem se for nada. Mas isso é muito louco, né, velho? Eu vou pegar uma correlação que tem nada a ver com o que a gente tá conversando aqui agora, mas porque eu lembrei, quando você falou dessa questão de pagamento. A gente tava fazendo alguns testes no iFood, lá do restaurante. E aí a gente percebeu que se a gente pegava um produto e cobrava nele R$10, mais R$5 de frete, ninguém comprava. Mas se eu botasse ele por R$15 de frete, bombava. Tipo, o cara tá pagando a mesma coisa, mas é porque ele não quer ter a percepção de que, pô, tô pagando R$5 de frete. Então, tipo assim, não entendo nada de psicologia, mas deve ter algum gatilho psicológico nesse negócio aí pra poder explicar essa loucura, velho. Porque às vezes o cara comprava no concorrente pelo mesmo preço só porque tava lá frete grátis. É psicologia de preço. Exatamente. A gente toma decisão com base naquilo que a gente ganha. Então, se eu tô falando, se você tá me dizendo que eu pago 10 mais 5, eu não tô ganhando nada. Eu tô pagando 2 vezes, eu tô pagando na duas cabeça vezes. essa, né? Se eu tô pagando 15 e ganhando, aqui eu tô ganhando e lá não. Então é psicologia de preço. A gente tá falando sobre psicologia das classes, psicologia de preço. Então tudo isso tá embasado na psicologia. É o que o Miranda falou. A psicologia é baseada na cultura do brasileiro. Eu vou ter que pagar pra poder fazer isso? Ou eu divido o que eu ganho com o cara? Entendeu? Exato. Então, Aí, quando você vem pra área de investimentos, essa psicologia quebra o cara. Porque ele vai falar assim, não, o assessor ali não me cobra nada, o consultor aqui tá me cobrando, eu vou pro cara que não me cobra nada e ele tá tomando... Velho, o Brasil é diferente uma de tudo. absurda. O Brasil é diferente de tudo. Mesma coisa no mercado imobiliário. Chega no mercado imobiliário, é obrigado nos Estados Unidos, você não consegue fazer uma transação imobiliária sem um corretor. Aqui, meu amigo, o corretor é passado pra trás, pô. Então é o Brasil, velho. E no segmento de vocês, cara, quais são os desafios que você tem no segmento de vocês para lidar com esse público, as barreiras que você enfrenta? Como é isso? O que é que vocês já perceberam aí desse mercado? Eu acho que a principal e primeira barreira é você elevar o nível de consciência do seu público. Porque se o público ele já vem muito acostumado a um modelo tradicional, e esse modelo que eu trago, né, que é o modelo de FII fixo, né, para quem nunca ouviu falar, a gente trabalha no modelo de FII fixo. É uma taxa fixa que o cliente paga sobre o valor de patrimônio que ele tem gerido por um profissional. Então, o primeiro nível é você elevar esse nível de consciência do cliente. É você mostrar para ele que nesse serviço, por mais que ele ache que não está pagando, ele está pagando indiretamente, sem saber, de forma oculta, custos muito maiores. Ele não está tendo um serviço que está levando em consideração os objetivos e tendo uma estratégia por trás, é simplesmente uma venda de produtos meio que aleatórios, sem sentido. E nesse outro modelo aqui, aproveitando até para fazer o corte, cliente, você ganha o cashback. Então você está ganhando alguma coisa. As comissões que antes iriam para o seu assessor, para a instituição financeira, elas agora estão indo para você. Então você está ganhando mais rentabilidade líquida ao ano. Então assim, elevar esse nível de consciência de fato, mostrar para esse cliente de que em um lado ele ganha e que no outro lado ele não sabe quanto é que ele está pagando, e muitas vezes isso gera uma perda, como aconteceu agora recentemente. Então, quando acontecem essas coisas, não é que isso é algo bom de acontecer, tá? Que a gente não está torcendo aqui pela derrota de ninguém. Mas são coisas que, de fato, enfatizam o que a gente vem trabalhando, o que a gente vem falando, o que a gente vem reforçando com esses clientes. Perfeito. Então, basicamente, essas são as principais barreiras. Como é que está distribuído a... Quer perguntar? Não, fala. Como é que está distribuída a esteira de produtos, né? Porque vocês falaram assim, vocês estão montando um negócio, né? Tá montado, nasceu, né? Tá criando outros braços. Como é que tá isso e tipo, qual é o cliente que você atende hoje? Porque você falou do cliente, do cara que tá formando. Exato, o médico que tá se formando e o médico também que já tá na carreira, né? Como é que tá a esteira de produto de vocês? Como é que vocês formalizaram isso para? São 3 serviços, né? Diferentes. Sim, aí, isso é interessante porque, até dar um passo atrás para poder explicar, né? A gente abriu a Medplant, o Mário ele chegou com a ideia da Investplan, que se juntou. E no meio do caminho, dentro do que a gente oferecia pro cara, então o médico ele chegava pra gente e falava assim, velho, eu vou fazer a residência, e quando
você vai fazer uma residência, obrigatoriamente em algumas residências o cara precisa ter seguro de vida e precisa ter responsabilidade Nossa, civil. Obrigatoriamente. Boa. Então sentei com, de novo, a questão de parceria. Vários corretores, falei, velho, preciso aqui de uma parceria para poder oferecer seguro. Vai vir cliente daqui para vocês, cliente de vocês pra gente. A gente consegue se complementar. Não, juro por Deus, eu sentei com, sei lá, uns 10 corretores de seguro diferentes. Ficava naquele reme-reme, mas ninguém realmente comprava a ideia. Aí eu sentei com o Mário e falei, velho, tá foda, velho. A gente precisa do produto e não tem quem vender de fato junto com a gente, pra colar com a gente, pra ser a cara da Mediplan. Que não é simplesmente chegar e, vá pra corretora tal. Não, a gente quer dar um atendimento premium no nosso cliente. E aí foi quando a gente tomou a decisão, velho, bora montar nossa própria corretora. Simples assim, já que ninguém quer construir junto com a gente constrói algo. Que aí entra de novo naquela questão do empreendedorismo da visão. Cara, porra, eu já tenho uma carteira aqui, 400 clientes, eu vou ficar me esquentando com 10, 5 clientes que estão vindo dali. Pô, mas o cara não percebe que vai ter uma alavanca absurda que o cara vai ter ali de CAC zero para o negócio dele, de crescimento, que ele só vai ficar sentado e esperando, porque todo o processo nosso de captação de cliente, ele vem através da Mediplan. E o ganho de seguradora é recorrente também, né? Para alguns casos, né? Alguns tipos de seguro, sim. Né? Então, tipo assim, é um esforço que ele vai fazer pontual e que ele vai passar ali o resto da vida, teoricamente, ganhando. E a galera não conseguia enxergar isso. E aí entrou a SafePlan, que é nossa corretora. É um braço dentro do grupo, voltado só para essa parte de seguros. Então, a gente consegue assessorar o cara 360 em tudo. Então, quando você pergunta assim, pô, qual a esteira do cliente ali? Hoje, basicamente, o cara entra na Mediplan para poder ter uma assessoria completa, a gente consegue oferecer um seguro para ele, e dentro dessa mesma lógica do que o Mário falou, velho, a gente não tem vínculo direto com nenhuma corretora, então a gente vai oferecer o melhor com transparência para que realmente é o que o cliente precisa. E a Investplan vai fazer com que todo aquele rendimento que ele tem ali do dia a dia dele seja melhor aplicado, para que ele tenha lá no futuro uma aposentadoria digna, não precisa estar que nem alguns médicos que a gente conhece. O cara tá com 60, 65 anos e ainda precisa, se ele não fizer plantão, ele não fecha a conta de casa. Velho, não faz sentido. Né? Então a gente tenta pegar o cara já ali, início de carreira, saiu da faculdade, pô, deixa eu te estruturar para você conseguir ter uma vida muito melhor do que alguns médicos que a gente conhece, que o cara tá com 30 anos de carreira, mas se ficar uma semana sem trabalhar, ele não consegue pagar o cartão de crédito dele. É surreal. Cara, vocês estão com 3 operações se abriram praticamente simultâneos. Isso. Como é que tá estruturado o plano para escalar para isso? Vai ser um alimento ou outro? Como é que vai ser isso, Só pra eu entender aqui. E compartilhar com a audiência também, né? Porque às vezes a galera tem uma empresa que tá no mesmo jogo. Cara, eu consigo atender meu cliente aqui em outras soluções. É o conceito de ecossistema de fato, que todas as empresas hoje, os grandes empresários do Brasil, tá olhando para isso, né? Você não faz mais sentido você ter uma empresa, uma base de cliente, você se limitar somente a fazer aquilo, né? Até por exigência mesmo, né, dos desafios do mercado, do empreendedorismo, é você aproveitar aquela base que você já tem para gerar mais receita, gerar mais negócios aí e aproveitar esse CAC baixo aí para poder alimentar uma operação nova. E aí eu queria entender como é que vocês estão, qual é a visão de vocês, como é que vocês estão fazendo para a galera que está acompanhando, se tiver algo, né, parecido, que dá para conectar, que dá para pegar ideia, aprender com vocês também isso aí. Perfeito. Bom, Igor falou aí da esteira de produtos, né? Da esteira de trajetória do cliente, né? Dentro desse ecossistema. Então a Mediplan é uma empresa que ela tem um público-alvo extremamente bem definido. Então, quem vai entrar na Mediplan, de fato, é o médico, prestador de serviço, profissional liberal, que está ali prestando aquele serviço através de um CNPJ. Esse cliente, dentro dos serviços que a Mediplan entrega, ele tem uma consultoria de investimentos e planejamento financeiro, e ele tem uma consultoria de proteções. E até destacando aqui que o nosso serviço ele é extremamente consultivo e foi uma coisa que a gente não abre mão, foi algo que teve desde o início nas nossas conversas. Cara, a gente não quer empurrar produto em ninguém. A gente não quer simplesmente gerar receita em cima do profissional. A gente quer, de fato, entregar um serviço que ele não vai encontrar em outros lugares. É uma preocupação 360 com a vida do cara, desde a pessoa jurídica dele até a pessoa física. Então, o cara entra na Mediplan, ele vai ter o gerenciamento ali contábil, financeiro, administrativo, jurídico e planejamento financeiro. E aí, dentro do escopo do planejamento financeiro, a metodologia que eu trabalho, que eu defendo,
ela tem 4 grandes áreas. Então, a gente primeiro faz o planejamento, depois a gente parte para os investimentos, a gente entra na parte de blindagem e proteção, que aí o seguro é a ferramenta que traz essa blindagem, essa proteção. E por último, a gente entra na parte de expansão patrimonial, que é de fato realizar os objetivos, traçar uma aposentadoria, aquisição de um imóvel, de um carro, enfim. Então, esse ecossistema, ele se meio que retroalimenta. Dentro do próprio ecossistema, o cliente ele vai transitar ali por todas as empresas e por todas as áreas. Mas isso não restringe a SafePlan e a InvestPlan exclusivamente aos leads gerados através da MedPlan. Então, a gente, como nós somos uma corretora habilitada pela SUSEP a prestar esse tipo de serviço, a gente pode atender qualquer cliente. Sendo que o nosso core business está focado ali no seguro de vida e no seguro de saúde, né? No plano de saúde. Mas isso, também a gente faz todo tipo de seguro, todos os ramos de seguro. Na InvestPlan também o foco não é 100% os médicos. A gente está atendendo os médicos que são oriundos da MedPlan. A gente tem também uma expertise maior, porque na minha trajetória como assessor de investimentos, uma carteira que eu atendi durante muito tempo foi uma carteira de médicos, então é um profissional que eu conheço, sei quais são as dores, então tenho a expertise e o know-how para atender esse público, mas as 2 empresas estão abertas para a pessoa que está aí assistindo, se quiser cotar um seguro, se achar que não está sendo bem assessorado, que existe um conflito de interesses velado ali no seu atendimento de investimentos, eu convido a conhecer tanto a SafePlan quanto a InvestPlan, a gente pode entregar valor para essas pessoas, independente delas serem médicas ou não. Então, acho que tem um plano de crescimento separado. Exato, Sim. é isso que eu ia falar. Essa que é a mágica do processo, né? Tipo assim, a MedPlan, ela consegue alimentar as 2 empresas, Perfeito. mas as 2 empresas elas não dependem Não da depende. MedPlan. Boa, Isso, exatamente. né? Então, tipo assim, hoje a gente tem uma... Não é uma empresa criada para gerar uma receita complementar. Elas são empresas independentes que rodam, inclusive, para públicos diferentes também. Exatamente. Pelo contrário, assim, a gente precisava de alguém para poder atender os clientes da MedPlan. E essas empresas, elas conseguem rodar 100% sozinhas, né? Tanto é que a gente tem parceria com contabilidade, porque a gente atende os clientes das contabilidades para poder oferecer plano de saúde. Perfeito. E tudo mais. Então a gente já tem todo pode ser um roadmap de crescimento das 2 empresas, independente da MedPlan, mas obviamente que a gente tenta sempre estruturar para que a gente tenha o menor custo possível de aquisição de cliente. Então, se eu puder crescer a MedPlan, alimentar as outras empresas e todo mundo crescer junto, óbvio que é mais tranquilo. Mas a gente não restringe. Eu acho que é o erro de muito empresário. Às vezes é tentar restringir demais o que ele vai fazer. E uma das coisas que a gente falou lá, velho, a gente não vai restringir, velho. Bora abrir o leque o máximo possível, porque a gente vai conseguir, dentro do que é realmente a espinha dorsal de cada empresa, por isso que não é uma única empresa que faz tudo. São Perfeito. 3 empresas diferentes que trabalham juntos. Comunicação parceiras. é diferente, a narrativa é diferente. Tudo diferente. A SafePlan não é uma empresa de seguros para médicos, né? Não, exato. É uma empresa de seguros empresa que, de seguros. inclusive, atende médicos. Exatamente. Eu gostei até, vou até anotar esse slogan. E como é que vocês fazem para poder atrair esse público? Né? Vocês têm estratégias para cada produto tem uma estratégia, ou você tem uma estratégia meio que de funil ali? Qual o seu principal canal de aquisição? Para onde é que esse lead ele entra? O que é que vocês estão fazendo para atrair ele? Indicação, tráfego pago? Quais são as ações que estão fazendo agora? Porque o Menino falou um pouco de crescimento. Crescimento tem a ver com atração de leads. Exato. Também. Como cada empresa, tipo assim, não somos só nós 2, né? A gente tem mais 2 sócios que tocam aqui a empresa. Então, até um abraço para o João Rocha, que é nosso sócio, ele é contador. Ele tem uma empresa de contabilidade que tem mais de 16 anos de mercado. E também de lá saem muitos leads, né? Então, e o contador ele tem uma vantagem de ele ter a confiança do cliente. O cliente geralmente está com o contador há 5, 6 anos. O contador fala assim, velho, deixa eu vir que eu vou te ajudar nesse quesito aqui. O cara vai confiar porque realmente o contador ele entende do negócio do cara. Se for uma contabilidade realmente profissional, né? Uma empresa ali profissional e tudo mais. E um abraço pro Sinésio, que é nosso sócio também no a gente gosta de chamar do Grupo Plan, né? As empresas que vão surgindo a partir das necessidades que a gente vai abraçando, que ele é advogado tributarista. Então a gente tem esse meio que esse ecossistema que ele vai se alimentando a partir da necessidade do cliente. E a gente também tem a questão da indicação. Todos os nossos clientes, a gente chega a ser chato em pedir indicação de todos os clientes. Então a gente senta para poder ter uma reunião, a gente quer entender se o cara gostou da proposta
se faz sentido a proposta para ele, independente de qual empresa está sendo trabalhada ali naquela reunião. E a partir daquela reunião a gente pede indicação de todos os clientes. Perfeito, cara. A gente não tem uma... E foi até uma estratégia nossa, né? Pô, eu não quero crescer absurdamente rápido, porque a gente precisa também testar e validar como é que a gente vai atender de forma saudável todos os clientes, né? Então, a gente está indo aos poucos e tudo mais. Não era uma estratégia da gente falar assim, bora difundir aqui logomarca para tudo quanto é lado, tráfego, porque ainda não era o momento. A gente precisava testar. Nosso modelo de negócio ele é muito diferente porque ele é muito personalizado. Então o cara não tem produto de prateleira que ele vai chegar aqui, é só fazer e a IA vai te atender, não. Ainda é muito humanizado e personalizado. Então se a gente pega e entra muita gente de vez na nossa base, a gente vai perder, dar tiro no próprio pé. Você não tem estrutura para poder atender de maneira personalizada, né? Porque a personalização depende de mão de obra, depende de uma exclusividade, não é algo que uma pessoa consegue atender 50 pessoas e de uma vez. E de entender a necessidade do cliente, né? É um serviço realmente consultivo. Não adianta você criar a solução da sua cabeça, né? Você tem que realmente entender o que é que faz sim, o que é que o cara tá buscando para então você formatar o próximo passo, o próximo nível. Né? Exato. Eu lembrei agora que já é o terceiro podcast que a gente falou sobre isso lá na Praia do Forte também, né? É verdade. Não foi só um, não, já é o terceiro. É o terceiro podcast, que foi um aqui, Praia do Forte. Você empreende em várias áreas, né, mano? Você tá em vários... alimentação... Hoje eu tô com alimentação, tô na parte de construção e corretor, consultoria e investimentos. Já agora, teve call center? Já tive call center, mas saí desse mercado. E é muito pela questão do foco, né? Sim. Tipo assim, eu tô diversifiquei absurdamente e agora eu tô tentando trazer tudo para um único lugar. Boa. Onde eu consiga falar assim, pô, não, eu tô no meu momento de potência aqui, onde eu consigo realmente ajudar tudo a se consolidar. Experiência, quais foram os erros que eu já tomei e o que é que realmente um negócio ajuda o outro, né? Tem o estúdio também, né? Então, por exemplo, o Estúdio Somar. Um cliente nosso lá da Medplan, que é médico, o cara tá dando plantão, mas ele vai abrir a clínica e agora ele precisa se posicionar para poder estar nas redes sociais, especialista em alguma área da medicina. Boa. Ele tem lá o estúdio para poder gravar, fazer foto, tirar foto, se posicionar. Meio que todas as empresas hoje, tirando o restaurante, a não ser que o cliente nosso queira se alimentar saudável, ele pode também falar, não tem problema nenhum, né? Compra o pacote lá mensal e almoça só salada e comida saudável. Usa os médicos para fazer collab e divulgar o Exato, do restaurante, né? Para falar de saúde. Mas todas as empresas agora, elas meio que se conectam para poder realmente elas terem uma sinergia ali no fomentar processo. um ecossistema. O próximo passo agora, a construtora é construir casa para os médicos. Construir casa para construir as clínicas. As clínicas e aí vai. Existe um projeto, né? Vou até trazer aqui de forma preliminar, que é da gente trazer essa ideia da construção civil como uma estratégia de investimento, uma tese chamada de real assets, ativos reais. Uhum. Então, dentro da estratégia de investimentos, entra os imóveis também. Então, a gente tem conversado aí, amadurecido uma ideia de trazer essas teses de ativos reais, mesmo de construção, de incorporação imobiliária e tal, para dar mais uma opção de alavancagem patrimonial para as pessoas que estão dentro do ecossistema, sejam médicas, né, vindas através da Medplan, ou sejam pessoas profissionais liberais, até médicos que não vieram pela Medplan, mas que entraram ali na consultoria e tudo mais, ou através da corretora de seguros, mas trazer essas teses também. Então aí a construtora entra nisso. Cabeça de ecossistema, viu, gente? Exatamente. Vocês estão vendo que os caras estão jogando o jogo de ecossistema mesmo, né? Que é algo que é o futuro, né? As maiores empresas do mundo estão fazendo isso com maestria, dando aula, e a gente está aqui tendo a oportunidade de aprender. E foi uma coisa até que a gente, desculpa te interromper, que a gente conversou da última vez que a gente bateu um papo, né? Sim. Isso eu aprendi muito dentro do ecossistema. Perfeito. Ecossistema Master Business. Aí já assim, pô, você senta lá, tem um monte de gente com um monte de coisa diferente. Fala, velho, mas eu poderia estar ajudando o cara nisso. E aí você dá uma dica, tem uma parada que o cara tá necessitando. Você fala, eu poderia estar resolvendo esse problema. E aí você começa a ver que segmentos totalmente distintos conseguem se ajudar. Então imagina se você consegue pegar essa energia que você tem, propulsora, dentro do seu negócio e começar a alavancar isso, ou através de parcerias ali com bastante sinergias, ou você mesmo criando isso, né? Uma coisa que eu falo muito, tipo, meus sócios lá do estúdio são pessoas que trabalhavam comigo e que viraram sócios. Trabalham comigo em outro lugar, tinha sinergia para
O Jaiane mesmo, que é minha sócia lá do estúdio, a gente trabalhava lá na Estônia, ela era consultora, ela estudava engenharia química. Só que toda vez que acontecia qualquer coisa que precisava fazer uma apresentação, PowerPoint, um design diferente, meu irmão, a menina, tipo assim, entrava no flow bizarro e fazia cada coisa maravilhosa. Aí eu sentei pra conversar com ela, né, tal, ela, não, quero voltar pra faculdade, você vai fazer faculdade de quê? Engenharia química. Eu falei, velho, tem nada a ver com você, velho. Bora sentar aqui. Aí foi, a gente sentou 2 horas ali conversando, eu peguei, fiz 2 papers pra ela falando sobre marketing e sobre publicidade. Eu acho que isso aqui, veja o que é que faz sentido pra você. Dê uma lida aí e me diga, velho, amei publicidade, eu acho que é isso e ninguém nunca tinha me falado. Ela entrou na faculdade de publicidade e virou minha sócia. Caramba. Porque, velho, ela tinha um flow, ela queria fazer a parada acontecer e tava totalmente perdida no que realmente estava ali caminhando pra vida. Talvez se ela tivesse seguido na carreira de engenharia química, ela ia ser uma engenheira química frustrada. Porque ela nem terminava. Tanto é que ela largou a faculdade durante um tempo, ela queria voltar, né? Ah, tá. Eu falei, velho, não volta, você largou, tem 2 anos que você largou a faculdade, tu ama isso aqui, velho, bota qualquer coisa de design na sua mão, você fica num flow absurdo, você só dorme depois que finaliza, você vai fazer engenharia química. Tu gosta mesmo disso? Ah, não, porque no 3º ano era a única coisa que eu era boa em matemática, eu fui pra engenharia química. Pô, velho, volta pra cá. Então, essa visão do ecossistema me ajuda muito a entender assim, pô, quem que eu posso trazer pra perto de mim pra poder me ajudar, crescer junto comigo, fazer as coisas acontecerem. E eu meio que puxo todo mundo que tá ao meu redor. Isso é importante você falar. Você é um cara que tem vários sócios, então sociedade é um casamento, né? Então você monta uma poligamia aí empresarial. Você é casado com um monte de gente. Você me forçou a falar uma aí aqui nesse podcast. Esse casamento da sociedade, você é o cara que tem uma poligamia empresarial. E vem aí mais um produto, viu? Mentoria de carreira agora, né? Aí, ó, já vem. Só for pra entrar no burnout louco. Eu queria saber de você o seguinte, por exemplo, o ecossistema são 3 sócios, né? A gente tem muito claro essa questão de complementar. Cada um tem um perfil diferente, cada um complementa uma área diferente do outro e esse casamento ele funciona. Como é para você hoje ter vários sócios e o que é importante para você quando você vai trazer um sócio para o negócio? O que é que você avalia ali de mais importante no processo? Quero montar um produto, preciso de um sócio. Quais são os atributos que esse sócio precisa ter para fazer sinergia com você? Para mim tem 2 coisas que são importantes. Obviamente o cara tem que ter um conhecimento técnico avançado para aquilo que o negócio precisa e fit com aquilo com os valores que eu acredito, né? O cara é determinado, o cara tem ética, o cara tem humildade para poder aprender, discutir, discordar e seguir em frente, né? Direto a gente tem reunião, discussões que, velho, tem 50 ideias na mesa, a gente ouve todas as ideias, mas no final a gente tem que escolher só uma. A ideia que escolheu vai ter que seguir. Né? Então o cara tem que ter humildade para entender que nem sempre a ideia dele vai valer e que a gente vai baixar a cabeça. Às vezes eu tenho que baixar a cabeça, às vezes o meu sócio tem que baixar a cabeça. Então eu sempre observo muito isso, a humildade desse cara. Os valores dele estão tão semelhantes ao meu. Ele tem alguma capacidade técnica que vai me ajudar muito naquilo que a gente está desenvolvendo. E não precisa ser tudo, né? Porque, por exemplo, a gente não tem lá ninguém dentro da Medplan especificamente que cuide de marketing, né? Mas a gente tem uma visão ali generalista do processo e a gente vai contratar. Não tem problema você contratar pessoas, mas você precisa que o seu sócio ele tenha alguma capacidade técnica que vai ajudar naquele empreendimento, ele tenha aquele fit e aquela vontade de fazer a parada acontecer. Se você tem um sócio que ele vai ficar sentado no pudim esperando receber uma ordem, é melhor ele ser funcionário do que participação no negócio, né? Então esses 2 pontos para mim são extremamente importantes. Então todos os meus sócios analisam isso. Se o sócio for assim, o problema não é do sócio, o problema é seu que aceitou ser sócio. Exatamente. Exato. E na SafePlan, principalmente, porque somos 4, existem essas habilidades complementares, né? A gente tem um contador, que é referência, a gente tem um advogado tributarista, e que apesar dele ser um cara tributarista, é um cara que tem um profundo conhecimento do direito em si, né? Show. A gente tem Igor, que toca a parte comercial, tem uma visão cartesiana, porque ele de formação é engenheiro, mas ele é empreendedor de natureza, então um cara que tem vivência em múltiplos negócios e já passou por várias coisas assim que talvez nós não tenhamos passado dentro da empresa. E eu, com a visão financeira, trazendo ali a questão de propor soluções que relacionam o financeiro, a estratégia financeira por trás do negócio. É o homem do caixa. É o rei da empresa. E sempre tem aquela questão de pesos e contrapesos, né? Às vezes um tá querendo acelerar demais, o outro tá freando, e aí você vai ver o meio termo.
A gente teve uma reunião ontem mesmo, né? A gente tá com algumas questões que não envolvem exatamente o grupo Plan de investimento. E aí, tipo, tava empolgadaço. Eu e Mário, a gente já tinha feito várias projeções, não sei o que. Aí o Sinésio chega com a cabeça de advogado, ele é extremamente... Diligente. E, tipo assim, ele é muito cauteloso com tudo. Sim. E ele sentou pra poder trazer uma visão que a gente não tinha em nenhum momento passado pela cabeça. Aí no primeiro momento eu fico puto pra caralho, que eu falo, filho da puta, jogou um balde de água fria na minha cabeça. Aí ele fica, não, velho, mas calma. Eu falo, não, deixa eu processar tudo que você me falou. Aí depois eu falo, não, velho, você tinha razão, eu tinha perdido dinheiro pra caramba se você não tivesse trazido essa visão complementar do que estava sendo feito. Então, essa complementariedade entre os sócios é extremamente importante. Porque você faz sociedade com um cara que pensa igual você e vai no flow junto com você, a probabilidade de você quebrar a cabeça é absurda. Porque é uma visão só, né? Quando você tem várias visões, né, diferentes, a chance de você perceber algo ali que pode prejudicar é maior. Porque imagine se todo mundo, imagine se nós três, eu, Menando e Hugo, tivesse o mesmo pensamento, a mesma atitude, a gente ia deixar passar. Tem coisas que o Menando fala assim, velho, não vai não. Isso aqui não. Tem coisas que o Menando fala assim, velho, isso aqui aí tem que ir. E eu falo, pô, isso aqui não. Então aí o Hugo vem com uma visão mais conservadora, olhando um ou outro. Então são três faróis, olhando para lugares diferentes, só que tá todo mundo querendo ir pro mesmo lugar. Porque que aí é o detalhe, né? Eu acho que a grande diferença também é ter o planejamento alinhado. Porque, assim, se você tem um planejamento estratégico daquilo, o objetivo do ano, o que é que você vai construir naquele ano, todas as ideias tem que canalizar para a mesma direção, né? Então, assim, a gente aqui, obviamente, a gente discute muito, mas o objetivo é porque o plano tá lá, velho, o plano tem que acontecer. E vai chegar num determinado momento, você chega lá na metade do semestre, cara, o plano tá acontecendo? Não, cara, vai ter que acontecer, velho. O que é que a gente vai fazer? Então, talvez nessa hora, chega a hora que você olha e fala assim, a gente vai precisar dar um passo mais ousado, mas obviamente, né, dentro de uma zona de segurança, obviamente, do que dá para ser feito. Mas a gente você não pode ir à ruína, né? Velho? Exato, a gente é muito obcecado pelo plano, assim. Então, assim, fez o planejamento, velho, aquela porra não é para ficar lá Nem feito. A gente fez, mas se não acontecer, tá tudo bem. Não, mas se acontecer, não tá tudo bem. Se não acontecer... entendeu? Então, assim... Tem que acontecer, cara. A gente não bateu até agora e essa reta final, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai ser mais ousado? A gente vai precisar fazer algo, entendeu? Para suprir o que a gente não conseguiu fazer no primeiro semestre. Então isso gera mais confusão. Exato. Mas tá todo mundo caminhando para a mesma direção, né? Eu acho que isso é importante. Fala para mim o que é que os erros que você cometeu nas outras empresas que você trouxe para as empresas PAN. Pro grupo Plan, e que você falou assim, cara, eu venho pra cá e trago essa bagagem, sei que esses erros aqui eu não posso cometer. Acho que a primeira coisa, planejamento. Segunda coisa que eu faço questão de ter e que eu errei bastante é você tem alinhamentos frequentes com seus sócios, né? Então lá toda semana a gente tem reunião. Senta todos os sócios, a gente bora olhar o que foi feito, o que é que não foi feito. E isso é uma prática que eu tenho feito agora em todas as minhas empresas. E é por negócio, tá? Perfeito. Exato. Bora sentar aqui e olhar para Investplan. Bora agora, terminou? Pronto. Bora tomar uma água, agora bora olhar para SafePlan, o que precisa ser feito, qual o plano dessa, qual o plano daquela e tal. Porque isso é muito importante. Você falou uma coisa importante aqui, né? Está todo mundo olhando na mesma direção, independente da visão de cada sócio, tem que estar todo mundo olhando na mesma direção. Uma das coisas que já me desgastou muito em sociedades foi eu estar pensando por um caminho e meus sócios estarem pensando em outro. Eu tenho meu objetivo e os sócios têm outro. Você pode ter seu objetivo diferente no seu CPF. Agora, no seu CNPJ, o objetivo tem que ser o mesmo, né? Então, se você não consegue decidir qual é o resultado que você espera para o segundo semestre daquele ano, muito dificilmente você vai tomar atitudes e decisões que vão caminhar aquilo. E outra coisa, se você pensa, uma coisa que eu falo muito assim, o empresário ele precisa tomar risco. Só que aquele risco ele tem que ser um risco calculado. E aquele risco calculado ele só vai te levar no caminho correto se você tiver todo mundo olhando para uma coisa. E onde é que rola muito embate? Porra, Sandro tá olhando para um caminho, o Menando tá olhando para outro. Os dois querem tomar risco, mas, porra, eu não quero tomar aquele risco que você tá propondo, porque não tem nada a ver com aquilo que eu acredito.
Então, isso é importante. O risco ele vai ser tomado a partir do momento que você, pô, não, beleza. O objetivo é aquele ali, eu vou chegar lá, você tá pensando em ir por um caminho pra chegar lá, eu tô pensando em ir por outro. Eu acho que seu risco é válido porque, no final das contas, a gente vai chegar no mesmo lugar. Agora, se seu risco for pra chegar num lugar totalmente diferente, eu não quero tomar esse risco. Exatamente. Então, isso foi um erro que eu tomei já em outras empresas, que eu cometi já em outras empresas, e que eu tô meio que controlando para que isso não aconteça. Então, pô, reunião frequente, puxada de orelha o tempo todo. Eu sempre falo pra galera, velho, eu sou chato pra caralho. Eu acho que eu sou de todas as sociedades que eu tenho, eu sou um dos mais chatos. Eu sou dominante mesmo, eu quero falar, eu quero direcionar. Eu vou puxar a orelha, às vezes vou falar merda pra cacete, porque às vezes eu vou acreditar que aquela minha ideia é extraordinária. Então, velho, me puxa também, me traz de volta. Mas a gente tem que ter um ambiente tranquilo pra um poder criticar o outro. Todo mundo tem liberdade de trazer Tem as suas que ter, ideias. pô. Exatamente. Tem que ter. Aqui no ecossistema a gente é sem firula, irmão. E isso foi um dos erros que Aqui. eu já cometi, que é tipo assim, pô, é um ambiente que você... Pô, eu não posso falar com meu sócio tal coisa, porque ele não vai gostar, e eu não sei como é que vai ser daqui a 15 dias. Velho, se for pra estar num ambiente assim, é melhor esse ambiente Exato. nem existir. Entende? Eu acho que existe a linha do respeito, né? Exato, que não Tem pode a linha do ultrapassar. respeito que você não pode ultrapassar, mas as Dali verdades, pra baixo, cara, tem que ser dita. Tá pau desconfortável, tem que falar. Tá incomodado, tem que falar. Cara, se percebe que seu sócio poderia fazer mais e não tá fazendo, cara, tem que falar. A gente aqui é muito transparente nisso e a gente tem isso alinhado. Meu irmão, aqui Total. todo mundo se cobra. É. Tem que se cobrar. Inclusive, não tem essa de, eu não te cobro. Não, cara, eu cobro. Eu sou o você da sociedade, provavelmente, tá? E talvez, às vezes, eu até me exceda em cobrança. Mas, velho, Mas tem que cobrar, tem que ué. cobrar, cara. A gente tem- é a gente o quer jogo, resultado, né? exatamente. A gente quer resultado. Todo mundo ganha. E sabe qual é o pior ou melhor disso? Por exemplo, esse ano, no início do ano, eu meio que entrei em uma crise meio que existencial de falar assim, pô, tô sendo muito chato, tô cobrando demais. Aí eu vou pegar um exemplo lá do estúdio, né? Lá no estúdio sou eu, Jaiane e Laerte, 3 sócios, que a gente toca o estúdio. E aí eu meio que falei assim, velho, aqui é democracia, é parlamentarismo. Todo mundo vai dar voz, todo mundo vai falar e tudo mais. E sabe o que eu percebi, velho? Deu merda. Isso. Sempre dá, velho. Meu irmão, se não tiver alguém pra poder tomar a rédea da parada, fica naquela questão de... um ditado antigo, tipo assim, se tem muito cacique, a tribo não vai andar, irmão. Exato. É muito Tá ligado? cacique pra pouco índio. Pouco índio. Então tem que ter um cacique, tem que ter uma pessoa que vai falar assim, a partir de agora eu vou tomar a decisão final. Depois que teve a discussão toda, alguém vai ter que escolher pra qual caminho é. Beleza, vocês podem tentar me convencer qual é o melhor caminho, mas no final das contas eu vou decidir qual é o caminho. Uhum. E aí eu tive uma reunião com o pessoal pra poder falar sobre isso. Eu falei, velho, sabe qual é o maior problema que a gente tá tendo aqui no estúdio? Não existe um líder. Só existe sócios. Exato. E quem é o líder? Quem é o CEO? Quem é o diretor dessa bagaça? Não tem. No dia que a gente sentou pra conversar sobre isso, que a gente deixou tudo determinado, que a gente voltou a tirar o ego da mesa, o elefante branco em cima da mesa, a gente voltou a ter resultado. E tipo assim, isso aí. não foi pouco o resultado, é muito resultado. isso Porque é aí. simples, velho. É tipo assim, vamos ter que ter reunião toda segunda-feira, reunião toda quarta-feira, o que é que vai ter que cobrar, dia de cobrança, tem que ter agenda e bora fazer a parada acontecer. Isso aí. Simples. Então, isso é uma parada que eu errei. E eu tô trazendo até um erro que foi agora. Tipo assim, acabei de Sim, cometer esse sim. erro, já voltei. E é uma coisa que eu também que eu tenho feito de forma geral e no grupo Plan irmão, errou, corrige rápido. Errou, corrige rápido. Não vou ficar esperando a próxima semana pra poder Nada, tomar uma decisão. exato. Porra, contratei um sistema, se não prestou, cancela logo essa zorra. Porra, fiz um documento e esse documento gerou uma comunicação que não foi agradável, já corrige. Porra, a gente tava com um problema de comunicação com os clientes, que talvez um tempo atrás eu não sentasse com o cliente para poder ter uma conversa difícil e explicar a situação. Dessa vez eu falei, não, qual o problema? Esse, os caras têm que pagar isso e isso, e isso não foi conversado de forma clara. Você tem com cliente por cliente, chamada, que hora você pode? Só posso 9 horas da noite, 9 horas da noite. Isso Entrou aí, na call, expliquei o fato de forma clara, transparente pro cliente. Irmão, o problema já foi, não fica acumulando foi, problema. Então são coisas que eu meio que tô exatamente. aprendi e tô botando em prática no Perfeito. processo, entende? Então isso pra mim tem sido uma virada de jogo. E situação. outra coisa também, né, cara? Essa ação que você fez por uma necessidade é algo que tem que virar hábito. Uma recomendação que eu falo, você tem que conversar com o seu cliente o tempo todo. A gente faz isso aqui no ecossistema o tempo todo, cara. A gente conversa o tempo todo com o nosso cliente de várias formas diferentes. Uma hora a gente tá mandando um formulário o cara preencher, outra hora a gente tá conversando pessoalmente, outra hora a gente tá marcando uma call individual para conversar.
Então a gente está o tempo todo conversando e ouvindo o cliente, conversando e ouvindo o cliente, porque é aquela coisa, né? A venda acontece em algumas etapas, né? Só que para mim uma das partes mais importantes é aquela parte é a parte final, onde você vendeu e você precisa reter e trabalhar o ITV com esse cara. E é essa venda, cara, é a venda mais fácil de você fazer, a venda que tem o maior CAC, que dá mais retorno, só que é a venda que geralmente a gente ignora, porque a gente está sempre focado em buscar mais. No próximo cliente você está perdendo um monte de cliente aqui que poderia estar, a receita está na empresa. É a gestão do Por falta relacionamento. de quê? De relacionamento, por falta de você sentar e conversar com o seu cliente, de você ouvir, de você ter um canal aí para você ouvir o cliente, né? Porque obviamente vai crescendo o negócio e vai criando mecanismos para poder fazer isso. Mas isso aí para mim, cara, é extremamente importante. Então você fez por necessidade, mas já recomendação para a galera que está assistindo a gente, faça quando você tiver necessidade, mas também faça, né? Coloque isso como um ponto central do seu negócio e você vai ver o quanto que sua empresa vai mudar, vai assim, quando você fizer isso. E tem gente que tem medo de falar com o cliente, né? Exato, É uma parada que eu não consigo exato. entender. Não, velho, fale constantemente, não tenha medo de tomar puxão de orelha do Nada. cliente. O cara vai te criticar por alguma coisa que aconteceu de errado na empresa. Meu irmão, chapeuzinho da humildade, escute, veja o que pode ser Melhore. melhorado, corrige e siga em frente, velho. Agora a pessoa tem medo, não. Porque se eu for falar, ele vai lembrar que teve um problema, vai querer sair, vai querer negociar preço, vai... Não, mano. Exato. Olha lá direitinho o que é que tem, qual o feedback que o cara tem pra poder te trazer. Faça uma reflexão sobre aquele feedback, o que é que realmente ele tá colocando ali na mesa, que é um fato e o que é um sentimento. Porque às vezes a pessoa, às vezes não é um fato, às vezes é só um sentimento. Ela foi, ela tava num dia ruim, juntou com um cara que atendeu ela que também não tava no dia bom, e ela ficou com um sentimento com relação à empresa. Não é fato. Quando você vai olhar os Exato, fatos mesmo, cara. documento, e-mail, relatório, não é também aquilo que... Mas vale a pena. Mas Por que esse cliente tá com essa percepção sobre a empresa, sobre o atendimento? Porra, volta agora pro seu QG e reformula para que isso não aconteça novamente, velho. Talvez foi uma falha no processo. Exato. Às vezes você fez tudo certo, mas fez melhor. Você fez tudo o que tinha que ser feito, mas da forma Faltava um. errada, ou errou sabe? em algum Uma ponto etapa. dele, Errou num é. detalhe que você tem a oportunidade de voltar e corrigir quando o cara te fala. E quando você conversa com o seu cliente, você começa a ganhar inteligência, né? Total. Sim. Ganhar Aí, inteligência exato. de como não fazer errado, como melhorar. O cliente, ele é a melhor fonte para te mostrar para onde você tem que ir, o que você tem que Perfeito. fazer e o que você não tem que fazer. Então, se você não se comunica com o seu cliente, você continua no achismo do que eu acho que isso é o melhor para ele. Perfeito. Quando você conversa com ele, não, você fala, eu tenho certeza, porque os meus clientes estão falando isso. Exato. Você Esses começa a dias- criar um repertório ali de padrões de comportamento dos clientes, né? Até trazendo um case que era muito emblemático ali quando eu era assessor dentro do banco, muitos clientes entravam em contato para se queixar da rentabilidade. E aí, quando você de fato ia analisar a rentabilidade da carteira, você percebia que era apenas uma sensação dele, era uma percepção dele. Quando você olhava os dados, os fatos, quando você olhava os números da carteira, aí você explicava pro cara, olha, sua carteira está rendendo aqui acima do CDI, que é o principal índice de referência, e assim, me explica por que você está com essa sensação de que está rendendo pouco. Porque assim, para o que você me trouxe do seu perfil, que é mais conservador e tal, e as aplicações que você tem aqui são extremamente conservadoras, só que a sua rentabilidade está superando o índice de referência. Então, muitas vezes é uma percepção que o cliente tem, não só na parte de investimentos, eu contextualizei aqui porque é algo que eu Perfeito. vivo, mas em qualquer área. Muitas vezes o cara tá com uma Em percepção de alguma coisa e que na conversa você consegue entender com essa percepção e trazer para ele quais são os dados reais da situação. E aí você consegue desfazer ali mal entendidos e tudo mais e tornar essa relação muito mais fluida, né? E melhorar até a comunicação para que isso não aconteça com os outros. Perfeito. Tipo, pô, isso aconteceu. Eu tenho uma série de clientes que eles estão tendo uma percepção diferente da realidade. Por que isso está acontecendo? O que eu preciso comunicar para que essa percepção. Essa comunicação seja mais clara. Exato, e a percepção não continue. Então, você começa a ter uma inteligência do seu negócio, meu amigo, surreal. Se você não está ali o tempo todo em contato com o cliente, meu amigo, você vai continuar achando o que você tem que fazer. É isso aí. Não basta só você fazer bem feito, você precisa mostrar para o seu cliente que o que você está fazendo é bem feito. Exato. Para que além dele ter um bom serviço, ele saiba que ele está tendo um bom serviço. Eu tava vendo um vídeo esses dias do João Adib, cara. O cara fala, velho, eu gasto 100 mil reais, pego o meu avião e vou visitar meu cliente. Cara, por que o cara de uma empresa que tá faturando bilhões, que tem
milhares de pessoas abaixo dele que poderia fazer isso, por que ele tá indo lá? Por que ele pega o avião dele e vai lá visitar? É a percepção de valor que ele gera no cliente, Porra. né? Não, e isso é surreal. Outra coisa também sobre o João Adib é que quando você olha pra CIMED, aí você imagina quem é o cliente da CIMED, é o cara que compra o remédio, né? Não, o cliente dele Nada. é o dono da farmácia, irmão. A Exato. percepção dele de falar assim, meu cliente é o cara da farmácia que vai vender meu produto. Exato. Não, o E cara- ele vai lá visitar o dono da farmácia Exato. e entender que o cara precisa pra poder vender mais e fazer com que a farmácia dele dê dinheiro, velho. Exatamente. Olha o valor percebido que ele gera para esse Exato. cliente É uma dele, né? proximidade, você gera proximidade com o seu cliente, você gera entendimento do seu cliente. Então é a fórmula do sucesso. É o que a gente ele acabou tá, de falar, na que é a verdade, gestão do relacionamento. Ele, na verdade, ele tá dominando toda a cadeia aí, né? Ele tá dominando porque ele tá falando com o público final agora. A CIMED cresceu muito também porque eles começaram a falar pro público final. Mudou até a estética de como ele se apresenta, né? Ele Total, cara. trouxe mais ali pro Cara comum, nível do cliente. é, o cara né? sabe Por exatamente. mais que não seja, a galera percebe, mas é um cara que você sente proximidade, você sente que é um cara simples, parece um cara, porra, do povo, povo, usa né? roupa comum, né? E Usa tá lá, pola amarela. cara, roupa comum, moletom, o CEO, porra, de uma empresa bilionária, né? Uma indústria farmacêutica. E aí o que acontece? O case dos caras é tão bom, né? Que hoje as pessoas vão numa farmácia e escolhem, eu quero da CIMED. Onde é que você já ouviu? Onde é que você Pois já é, ouviu? é Ficar remédio. escolhendo Ó, as qual é Cara, você a- escolher a é marca laboratório. do remédio. Cara, e Onde eu, é que você viu e, isso na e eu vida? vivi isso domingo. Domingo eu tava com minha namorada, a gente falou de comprar um remédio, ela falou assim, ó, quando você for na farmácia, compra da CIMED. Eu já sabia, eu falei, por quê? Ela, porque eu gosto do Adib. Ela falou isso? Ela falou, quando você for na farmácia, compra esse remédio da CIMED. Eu já sabia por quê, pô. Porque ninguém gosta ninguém nunca gostou de uma marca específica de Cara, remédio. Você surreal. não sabe nem Pessoas quem é o compram de dono. Você não pessoas. sabe nem quem é o dono da indústria, E realmente, aí, né? quando eu perguntei pra ela por que da CIMED, ela, porque eu gosto do João Adib. No fim das contas, pessoas compram de pessoas. Exato. Então, se você não consegue criar essa personificação da sua marca, do que você vende, Exato. o cara não vai comprar de uma empresa especificamente. Ele vai Isso. comprar porque ele se identificou com o vendedor, Achei o porque ele cara se legal, identificou exato, com o pô. CEO. Então, E é volta- trazer essa E essa também o proximidade. João Adib tem um mentor, É. fez história, né? Que é o Ricardo Nunes, né? Sim, Fazia isso muito bem com a Ricardo exato, Eletro. Era exato. surreal o que Verdade. o cara fazia com a Ricardo Eletro, né? E volta naquele ponto que a gente falou, né? O plano da CIMED era fazer isso. Cara, a gente precisa atingir o nosso público final, embora o nosso cliente é o cara da farmácia, é o dono da farmácia, a gente precisa atingir o nosso público final. É o plano. É o plano, E aí, exatamente. velho, Desse o que é plano, que eu tenho que fazer para esse plano ser alcançado? Velho, eu vou para rede social, vou produzir aparecer, conteúdo, vou me exatamente. expor, vou fazer isso, porque o plano precisa ser, né, executado. executada. A E pessoa aí precisa você- saber quem é a cara da CIMED, que é o Exato. rosto que se e aí você vê conecta. o resultado disso, cara, quando você olha, você fala, porra, É estrondoso. hoje pra mim é o maior Eu case também acho. de marketing do Brasil, pra mim é a CIMED, É tá? atual, CIMED, é. Embora tem gente que saiu uma pesquisa dizendo que era o maior case de marketing era o Itaú. Mas pra mim, pessoalmente, a minha percepção hoje é a CIMED, cara. É, porque hoje a gente está muito acostumado a comprar de quem a gente conhece, né? Ao rosto. Se você pegar a CIMED, eu acho que é a quinta maior indústria do Brasil de farmacêutica. Não é nem a primeira. É. Mas a gente não sabe quem é o dono da primeira, nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta. Só que se ele continuar nesse Ele vai ultrapassar todo vai mundo. ser primeiro, Não, mas porque já as pessoas. É o comportamento. Olha como eu me aproximo do meu público comprador ali, que é meu cliente, que é o dono da farmácia, mas eu preciso gerar impacto em quem vai na farmácia comprar. Como é que eu faço isso? Isso foi um plano. Pô. Eu preciso aparecer, eu preciso me conectar, eu preciso imprimir cultura. A pessoa precisa saber quem é o cara, como é que eu penso, o que é que eu faço, a minha vida. E isso gera conexão com o público final, que faz o cara ir na farmácia, eu visito meu cliente, o cara fica legal comigo, proximidade, o cara compra mais e eu acabo vendendo É surreal, cara. em toda a rede. E tudo É um plano. parte do que a gente tava falando antes, ouvir. Né? É percepção, é você ouvir, perceber e traçar um plano a partir disso. E eu vejo muito que nós, como consumidores, somos carentes. A gente quer essa atenção, a gente quer essa proximidade, velho. Aí eu vou trazer pra Mediplan, por exemplo, né? Tem muitos players que são muito maiores que a gente, até porque a gente começou agora, Sim. né? Mas hoje, de cada 10 médicos que eu sento pra poder conversar e apresentar a empresa, 10 fecham com a gente.
100% de conversão. Sentei pra fazer a reunião, o cara vai fechar com a gente. E muito porque ele percebe isso, esse cuidado de eu quero ouvir você. Minha reunião de fechar, minha reunião de apresentação e fechamento é uma consultoria que eu dou pro cara. Perfeito. Então o cara chega lá sem saber valor, né? nada, sabendo tudo e falando assim, agora que eu entendi mais ou menos a transparência do negócio, faz sentido eu trabalhar com vocês. Então, por quê? Proximidade, é o carinho que você tem. Então tá desde da nossa base, cuidar do cliente de fato. Eu quero cuidar do médico para que ele possa viver plenamente. Por isso que é plen. É viver plenamente a carreira dele, porque, como eu já falei aqui em outros episódios, né? Minha irmã, ela começou a estudar pra medicina na 5ª série, irmão. Então, tipo assim, da 5ª série até ela se formar, ela só focava nisso. E depois que você se forma, você não consegue ser bem cuidado pra você realmente ter uma carreira plena, realmente. Porra, é terrível, entendeu? Terrível. A narrativa tá boa, viu? É. Realmente, gostei. Mas E é isso, meus amigos. A gente falou aqui de marketing, falamos de sociedade, falamos de gestão, falamos de planejamento financeiro, falamos de investimento, falamos de tudo, meus amigos. Nesse episódio de hoje, tá? Se você quiser conhecer um pouco mais, né, o trabalho do Igor, o trabalho do Mário e da Medplan, né, do Grupo Plan. Grupo Plan. Medplan, Safe Plan e Invest Plan. Onde é que a galera encontra vocês? Pode falar, inclusive, o @ de todas as suas empresas, viu, Igor? Boa. Se as pessoas quiserem falar... meia hora aí, Se as pessoas quiserem falar com vocês, tá? E com as empresas de vocês, qual é o canal? Ó, de preferência, pode falar diretamente com a gente, que se eu falar um monte de arroba aqui, vai ficar um caos, Concordo. né? Então, @ferreiraigor.eng. Então, tô lá, eu sempre tô postando também conteúdos lá, tô me adaptando a isso, agora esse universo, né, de virar o Igor Adib, de estar me expondo e aparecendo. Então, pô, me segue lá que a gente vai trocar uma ideia, vou tirar dúvida, e de lá você vai conseguir acessar todas as empresas do grupo. Aqui é a mesma coisa, tá? Pessoas se conectam com pessoas, então quem tiver interesse em qualquer um dos serviços, seja Medplan, seja Safe Plan ou seja Invest Plan, pode também se conectar comigo aí através do @mario.cerque de Cerqueira, CERQ. Mário.c. Perfeito. Então é isso, meus amigos. Ficamos por aqui, né? Muito obrigado você que ficou até o final e até o próximo Ecossistema Podcast. Até lá. Valeu!